É legal. Vamos lá, gente, para o Vamos aulão lá. de hoje. O aulão de hoje nós vamos aprender a estipular metas, né? Porque a gente não Exatamente. sabe como fazer, e daí nós não sabemos para onde chegar. A gente quer tudo na vida, né? A gente quer o Sim. bom, a gente quer o melhor, mas e como alcançar isso? Daí algumas pessoas dizem assim: ah, segue lá as pessoas que já fizeram isso. Mas nós não sabemos nem qual foi o plano de voo delas, porque nós só observamos onde elas chegaram, né? Mas como elas chegaram lá é que é a grande sacada, o grande lance que realmente vai fazer a diferença, né? Porque elas chegaram, daí a gente só foca lá no que ela já tem. Mas e como que a gente vai conseguir isso? Isso é o que a Aide vai falar para nós hoje no seu super aulão. Exatamente. Bom dia, Obrigada. Aide. Gratidão, bom dia a todos. Gratidão, gratidão, Sandra, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre metas. Aparentemente, nós ouvimos o tempo todo, né? Falar sobre metas, o que você quer para o seu futuro, vamos estabelecer planos, principalmente no fim do ano, não é, gente? No fim do ano é moda, todo mundo, então, né? Vamos fazer as metas para o ano novo. Inclusive, a gente tem até uma live no Instagram. Eu fiz uma live de retrospectiva, né? No ano passado, falando um pouco disso. Então, eu comecei essa aula, fiz uma pergunta para vocês ontem aqui no grupo, se crenças influenciam nas metas. Se crenças é igual a metas. Vocês são ótimas, hein? O pessoal que respondeu é isso mesmo. Elas influenciam o tempo todo nas nossas metas. Por isso que não é tão simples assim. Então, começa pelo que eu acredito que eu sou. Não é? A gente falou também, eu não sei quem comentou, quem comentou ontem no grupo, falando sobre a história, não sei se foi a Socorro ou alguma outra terapeuta comentou com a gente sobre isso, né? Qual é a história que eu estou contando para mim, de acordo com as minhas crenças? Então, a gente começa por esse ciclo, eu digo que é um ciclo o ciclo da vida que eu coloquei. Depois eu fiz uma apresentação para vocês, aí no final da aula a gente vai encaminhar para vocês aí no grupo. Então, esse ciclo, ele começa pela crença, o que eu acredito. Essa crença, aonde surgem essas crenças? Essas crenças, elas surgem lá atrás, desde o momento que a gente nasce. Então, quando a gente nasce, a gente já traz algumas tendências, claro, ninguém nasce com uma folha em branco, a gente já traz algumas tendências, então, emocionais, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais carentes, né? Tem os bebês mais independentes, os bebês já traz um traço de personalidade. Daí o que acontece? Aí a gente nasce numa família específica que já tem um conjunto, uma gama de crenças, e nós vamos absorver essas crenças a partir dos nossos pais, dos responsáveis, das pessoas que estão ao nosso lado, que nos criam. E a partir daí, nós vamos alavancando o nosso sistema de crenças. Então, começa a primeira coisa com o grupo central aí familiar, e aí conforme nós vamos crescendo, aí nós vamos para a escola, e aí através desse ambiente escolar também o que a gente aprende, o meio onde a gente vive também influencia demais, né? Então, o que pensam essas pessoas, né? Qual a nossa convivência, o meio cultural, a TV, né? O que atrai, o que eu assisto, né? Os canais de TV, porque vocês percebem que o tempo todo nós estamos aí conectados através de informações, o tempo todo. E agora, dos últimos anos, nas últimas décadas, através da internet, que na minha época de infância e de adolescência não existia. Mas agora a comunicação ela é intensa
o tempo todo, 24 horas. Tem muita gente já compulsivo, né? Em compulsão de redes sociais. Então, nós estamos bombardeados de informações. Então, é tudo isso. As crenças começam a partir da nossa família, dos nossos pais ou responsáveis. Após, né, vamos crescendo, aí vem a escola, a comunidade, amigos, vizinhos, a cultura, o país que nós vivemos, né? Cada país também tem uma cultura diferente, uma forma de pensar. Então, tudo isso a gente vai angariando. Essas crenças, nós vamos montando o nosso sistema de crenças. A começar lá atrás, né? Lembra que o bebê ele já nasce com um traço de personalidade. E aí, essa personalidade ela vai ficar cada vez mais, por exemplo, para entender melhor. Então, imagina um bebê que ele já nasce com traço de personalidade necessitando de atenção, mais do que outro bebê. Então, imagina que ele é um pouco mais carente, necessita, né, de um pouco mais de abraço, de carinho, e, de repente, ele nasce numa família do qual a mãe ou o pai, eles são mais frios, eles não são tão carinhosos. Então, esse traço de caráter, essa carência, ela vai ficar cada vez maior. Vai ficar cada vez maior. E essa situação vai refletir na vida dessa pessoa no futuro. Então, ela já tem esse traço, ela já nasceu com esse traço de personalidade e foi reforçado, acho que essa palavra do reforçamento, foi reforçado através da família, principalmente, né, que não deu, que não conseguiu suprir o que esse bebê, o que essa criança necessitava, que, aliás, era acima da média, do equilíbrio. Então, essas crenças, elas fazem toda a diferença. Então, a gente vai falar de crenças centrais. Essas são as crenças centrais, né, que nós nos deparamos pela primeira vez através da nossa família, por exemplo, né? Através da escola, e nós vamos aí montando o nosso sistema particular. Então, aí são as nossas crenças centrais. A partir dessas crenças centrais, nós vamos ter crenças que a gente chama de nucleares. Essas crenças nucleares também elas estão associadas a essas crenças centrais. A partir daí, então, imagina só, uma crença central de desamparo. Então, a gente fala assim, eu não sou boa o suficiente. Então, essa crença de se sentir desamparada, de se sentir mal, pode ser que a gente pode estar falando desse mesmo bebê aí, que tem um traço de personalidade mais carente, então a tendência de se sentir, quando adulto, mais desamparado. E aí, com essa crença, você falar, por exemplo, né, essa crença vai surgir esse pensamento, eu não sou boa o suficiente. Se eu não sou boa o suficiente, logo, tudo o que eu fizer provavelmente não vai dar certo. Não vai, né, não vai ser bom. Então, essa é uma crença nuclear, a partir dessa crença central. Olha só, né? Olha só que sutil. Então, começamos com as crenças, né? Aí vocês falam, mas, gente, a aula não é sobre metas? Espera aí, né? Por que a gente tá... Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Né? Depois, mais para o final, a gente vai entrar mais nessa questão das metas, mas aí para vocês entenderem melhor. Né? Então, uma pessoa que está pensando que ela não é boa o suficiente, o que ela vai querer? Qual é a meta que ela vai ter em relação às áreas da vida? Né? Depois a gente vai falar um pouquinho das áreas da vida aí para a gente estabelecer pensar em estabelecer essas metas. Mas olha só como interfere. Né? Então, se você pensa, eu não sou boa o suficiente, ou não sou bom o suficiente, e aí a gente pensa ao contrário. Olha só, faz a diferença? O que vocês acham?
Eu sou boa o suficiente, eu sou bom o suficiente, eu consigo. Faz Faz a toda a diferença? diferença, até o corpo respira diferente quando a gente tem esse pensamento, né? Não é? Dá um Na hora de frescor. estabelecer a meta? Aham. Se eu pensar que eu não sou bom o suficiente, o que, que eu vou estabelecer para mim? Qual é o meu... Às vezes eu nem faço, né? Eu nem faço metas, eu vou nem... Não, deixa para lá, isso não é para mim. Né? É porque isso exige um esforço, né? Que é o de você pensar e de você dizer, quando você diz assim, eu não sou boa o suficiente, tá? Te dá já, nossa, dói até o estômago. Aí, se você pensa, eu sou boa o suficiente, dá um frescor. Mas Não é? junto com o frescor vem uma responsabilidade, né? Já que eu sou boa o suficiente, eu vou fazer o quê? Puxa, estou com uma preguicinha de fazer algo. Exatamente. E aí, depois a gente vai falar um pouco dos sentimentos, né? Dentro dos sentimentos tem o sentimento do medo. Esse sentimento é muito perigoso, porque todos eles a gente sempre pensa do ponto de vista negativo, né? Então, todos eles, né? A gente vai falar sobre raiva, sobre medo. Agora, será que o medo, né? A gente pensa assim, medo de dar errado, né? Então, o que vem na nossa cabeça? Primeira coisa, você tem medo do quê? Medo de que não vai dar certo. Medo de que as coisas não vão acontecer. Agora, vocês já pensaram que existe um outro tipo de medo muito mais perigoso do que esse? O que você acha, Sandra? Nunca havia me passado pela cabeça. Que E medo, vocês, é medo do pessoal? medo daí. Eu não estou conseguindo ver a carinha de vocês, porque eu estou no celular. Tá? Mas, Mas é medo do medo, Ed. não, é o medo, gente, olha, é o medo de dar certo. É o medo de dar mas tem? Como assim? Tem, é o medo de dar certo. E se der certo, como é que eu faço? E se as pessoas começarem a me procurar? E aí, vou dar conta? Que chato, né? Que mal, já pensou? As coisas acontecerem, as pessoas começarem a me procurar e eu não dar conta. Não é horrível? Não é terrível isso? É pior, 1000 vezes pior do que o medo de dar errado. E olha que isso que você está falando tem uma força tão grande, porque é bem isso. Enquanto a pessoa não se dá conta do medo de dar errado, a pessoa faz. A hora que ela se dá conta de que pode dar errado e vai exigir mais dela, aí a pessoa se bloqueia, né? É como você falou, é o medo de dar certo, é o medo do sucesso. Medo do sucesso, exatamente. E aí? Agora, porque assim, se eu começar a fazer sucesso e não der conta, como é que eu vou justificar, gente? Como que a gente justifica isso? É difícil, né? É complicado. A Matilde não está conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu estou ouvindo bem, a Matilde Sim. disse, é porque a internet dela está Tá. oscilando, né? Ela passou a Legal. mensagem aqui para nós, tá Isso, bom? legal. Então, a partir daí, né, dessas crenças, surgem os pensamentos, como a gente, né, deu aqui um exemplo. Então, imagina uma crença de desamor, uma crença central de desamor. Qual que é? A sensação de não ser digno de amor. Então, aí também aconteceu alguma situação na história daquele bebê, daquela criança, imagina, né? Então, uma síndrome de abandono, enfim, né? Que as pessoas que cuidam, os responsáveis, eram uma família desestruturada, que não conseguia orientar, passar um exemplo positivo. Então, ele criou uma crença, ou ela criou uma crença de desamor. Então, que essa crença dá a sensação de não ser digno de amor. E aí, qual é o pensamento? Então, vou dar um exemplo de pensamento de quem tem uma crença de desamor. Eu nunca vou ser amado.
Nossa, que difícil isso, né? E sabe que eu estava pensando aqui, Aide, enquanto você estava falando, me veio na cabeça, eu acho que as meninas também devem ter uma lembrança parecida assim, da gente ver, quando a gente era criança, era tão difícil a gente ganhar um presente, né? E quando a gente ganhava aquele presente, a gente brincava assim com o maior cuidado, porque era difícil para os pais darem aquele presente, mas a criança não tinha essa ideia, né? E quando estragava, normalmente se ouvia dos pais: você não merece nada mesmo, você não merece o que tem, né? E olha isso que você vai fazendo. Você não merece nada, não merece o que tem. Ouvir isso das pessoas que você gosta, associado àquele presente que você teve que quebrou e teve aquela emoção já de perda, isso tem um trabalho forte na gente, é? Com certeza. E aí, Sandra, imagina, né? Uma criancinha, um bebê, a primeira infância, a criança ouvir isso, ela pode carregar isso pela vida toda. Isso vai fazer parte do sistema de crenças dela, de crenças centrais, porque ela não tem referência, ela está aprendendo. Nós estamos aprendendo, nós não temos referência nenhuma quando crianças. A referência a gente vai adquirindo pelas pessoas que estão aí ao nosso redor. E aí, quando essa pessoa chega na idade adulta, ela não sabe responder. Você pergunta, mas da onde você tira isso da sua cabeça? Não é tão simples. Ela pode identificar, olha, então, mas como assim? Ela, de repente você ouve alguém falar, eu nunca vou ser amado. Mas aí você questiona a pessoa, mas por que você acredita nisso? E eu já ouvi muitas vezes isso. A pessoa olha para você e fala: não sei, eu sempre fui assim. Eu sempre senti isso. A pessoa não sabe identificar, porque muitas vezes está no arquivo, né? Está no arquivo confidencial, que a gente fala, né? Está no arquivo, lá guardadinho. É o nosso trabalho, o trabalho da nossa terapia, da terapia transformacional, né? Da gente poder, olha que fantástico, da gente poder trabalhar, da gente poder abrir esses arquivos e ressignificar. Olha que trabalho maravilhoso que a gente tem. Então, aí a gente já sabe, né? A crença gera um pensamento. Esse pensamento, então, olha, então tem a crença, né? Essas crenças. Eu dei um exemplo da crença sobre desamparo, a crença de desamor, tem a crença do desvalor também, né? Que são crenças negativas que as pessoas acabam aí adquirindo através, né, da convivência familiar que a gente já falou. Então, a crença de desvalor, ela alimenta o pensamento de que ela é moralmente ruim também, né? É o exemplo que a Sandra deu bem aí, né? De um pai, por exemplo, uma mãe, ou não, eu falo pai e mãe, gente, mas pode ser hoje qualquer responsável, né? Pode ser um tio, um avô, não só isso, né? Então, aquela pessoa que também a gente tem muita consideração e que tem um vínculo forte. E aí a pessoa, né, ouvir algo, você é um incapaz, né? Você não tem condições de fazer nada, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida. Olha só que forte. E acontece, é muito comum. E aí a pessoa cria um pensamento: eu sou incapaz. Olha Além só. de que ficar repetindo isso também, né, Heidi? Quantas vezes eu já vi pessoas, já também me vi fazendo isso, de repente você faz uma coisa, não dá certo, e diz: eita, mas você é uma burra mesmo. Você está repetindo aquilo que você ouviu, né? Puxa, mas eu sou uma azarada mesmo. Nossa, para mim nada dá certo. Quem Como as coisas para nunca? mim é difícil, Levante a mão que tire a né? primeira pedra. Como a gente é bom em jogar É, pedra na gente mesmo, sim, né? exatamente. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo com isso, e é difícil, né? E a gente atrai, o pensamento, ele tem um poder, o pensamento, ele constrói, o pensamento destrói. Tudo É. começa através do pensamento. Então, E primeiro hoje a em dia crença, eu trabalho assim, eu pensamento. descobri que eu tenho a boca para frente, porque quando
eu falo para frente, junto com a minha voz, vai um monte de gotícula de água que está plantando para onde eu estou indo, né? Então, eu sendo rígida também no exercício mental que eu faço comigo, é onde eu consigo me policiar melhor, né? Claro. Mas isso não quer dizer que eu estou tentando mudar a realidade, né? Mas é o tentar. A gente pode, exatamente, todos podem, né? Então, nós estamos olhando, né, a Sandra falando, uma pessoa que eu admiro, a Sandra, e várias outras terapeutas, né? Vários outros terapeutas que eu admiro muito. Tudo é possível, a gente pode trilhar, a gente pode, não é? Mas eu posso pensar, mas a Sandra é a Sandra, né? A Sandra... Não é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, é uma grande armadilha. As pessoas que a gente admira são de carne e osso, gente. Né? Então, assim, a gente pode trilhar um caminho, não é fácil, é a persistência. É a persistência. Eu gosto muito do Luciano Hang, né? Da loja Van, dono da Van, né? Do velho da Van. Eu tenho ele no Instagram. Às vezes eu olho a postagem, hoje eu estava vendo uma postagem dele, tinha a foto da loja, em branco e preto, a primeira loja que começou, né? E ele falando, eu acho que alguma coisa assim, né? Falando sobre persistência. E ao lado dessa fotinha de branco e preto, ele jovem, de cabelo, ele é careca, né? Ele estava de cabelo assim, bem jovem, ao lado, assim, ele em frente a uma loja atual. Maravilhoso, né? Aquela loja assim é monumental. Eu nunca entrei numa loja dessas, né? Mas eu quero, por falta de oportunidade, eu ainda não conheço essa loja. Mas assim, muito legal. O que ele tem de diferente? Ele é uma pessoa de carne e osso que lutou, que batalhou, que foi persistente, a persistência. A gente tem muita facilidade de desanimar, de desistir. Porque essa é a parte difícil de ouvir crítica. Tem dias que as coisas não andam, tem dia que não dá certo, tem dias que você vai fazer um atendimento e a coisa não vinga, o cliente não consegue se conectar. E aí a gente precisa ter esse cuidado nesses momentos da gente não desanimar. Ah, isso não é para mim. Ah, não. Ah, dá muito trabalho. Dá trabalho, sim. Não é, Sandra? Dá muito trabalho, gente. Sim. Não tem jeito, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. E quando é muito fácil, desconfiem. Desconfiem. Então, o que acontece? Depois do pensamento vem o sentimento. Os pensamentos geram sentimentos, né? Então, aí eu tenho uns vídeos, né? A gente lançou uma série das áreas da vida, tá lá no canal do YouTube. E aí, legal, se vocês depois na apresentação, depois que acabar a aula, que a Sandra vai encaminhar, tem o endereço do canal, né? E aí eu falo lá também sobre as emoções, né? A área emocional. Então, os pensamentos geram sentimentos. Os principais sentimentos aqui, a gente pode falar sobre a raiva, não é? Então, o que eu falo sobre eles? Todos esses sentimentos, eles são neutros. Certo, gente? Mas como assim? A raiva é neutra? O que vocês acham? Gente, eu achei fantástico isso, porque eu achei, para mim, que a raiva era o extremo. Depois eu vou te falar que você quebrou uma crença minha em poucas palavras. Depois eu vou contar. Legal. Muito obrigada, muito obrigada. É uma troca. E você fez uma coisa assim que maravilhosa nesse momento, né? E eu estou aqui aos meus 58 anos de idade te agradecendo porque você quebrou uma crença e olha, eu já estava com ela implantada não sei há quantos anos, mas já fazia parte do DNA. Enfim, como assim a raiva é neutra, esse sentimento? Porque é tudo dosado.
né? Olha, lembra-se do dito popular, né? Então, a diferença entre o remédio e a droga é a dosagem, né? Que a gente vai... Um remédio que a gente costuma tomar, um remédio de dor de cabeça, de vez em quando eu tenho dor de cabeça, eu vou lá, compro um remedinho na farmácia. Se eu tomar uma caixa desse remédio, o que vai acontecer comigo? Toda a caixa, de uma vez. No mínimo, eu vou estar internada. Vocês vão ver, né? O que aconteceu? Está internada, tomou uma caixa do remédio. Mas como assim? O remédio é uma coisa boa, né? O remédio, poxa, eu sempre tomo para dor de cabeça, mas é a dosagem. Tudo é a dosagem, tudo é o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo da raiva no momento positivo. Vocês imaginam uma pessoa, um estágio de depressão profunda. Pessoa que está aqui no depressão, assim, porque hoje virou moda. Qualquer coisa, estou deprimido, estou deprê, né? O jovem fala, estou deprê hoje. Não é. Depressão é uma doença. Quando as pessoas realmente estão deprimidas, elas não conseguem sair da cama, não tem ânimo para nada, não tem ânimo nem para tomar banho, não tem ânimo para comer. Perderam totalmente a motivação pela vida. E aí, qual é o sentimento que, nesse momento, pode fazer com que essa pessoa saia dessa situação, dessa inércia? O que vocês acham? O que pode fazer com que essa pessoa se levante da cama? Uma dose do quê? De raiva. De raiva, é isso aí. Olha, sim. Que legal. Puxa, olha como é bom de... Agora fiquei faceira. Eu achando que a raiva era algo ruim em mim, então não é. Vai ver que é ela que faz eu funcionar. Exatamente, isso. Às vezes, olha, eu sempre falo, né, dou exemplo do tratamento. Quando eu estava fazendo quimioterapia, às vezes tem momentos horríveis, tinha dias horríveis, que eu falava para mim, olha, eu não vou dar conta, não vou resistir. Quase que eu tive razão, mas tudo bem. Mas aí não ia ser por minha culpa, né? Eu falei, não vou dar conta, eu vou parar, vou falar com a médica, eu vou parar esse tratamento, porque não vai rolar. E aí, assim, tinha aquela dose de raiva. Opa, peraí, como assim? Você, de indignação, né? Atrás da indignação tem uma dose de raiva. Você, como assim? Você nunca desistiu de nada. Então, você gosta de desafio? Como assim? Às vezes a gente desanima. Eu confesso, por exemplo, o canal, né? O canal do YouTube, se você for lá, eu estava mexendo no canal essa semana, sabe, Sandra, você sabe quando que foi que eu gravei o primeiro vídeo, que eu montei o canal? Eu me assustei. Estava aí 2013. Então... Olha só, né? Acontece, mas tudo é persistência. O que aconteceu? Talvez um grau de desânimo, claro, né? Poxa, 2013, isso aí era para né? Para ter 1 milhão de seguidores. Mas, não é? Mas assim, é assim. Então, é a persistência. Então, todos esses sentimentos, eles são neutros. A tristeza é neutra. A tristeza tem momentos que a tristeza faz a gente refletir também. Quando, né, imagina que você está, às vezes, você está tão certo, tão seguro, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? A autoestima está, né, aparentemente está tão elevada, preciso colocar para carregar. Nós estamos nos superestimando em demasiado, né? Isso não é bom, a gente precisa ter essa dosagem. Uma vez eu vi um ator famoso falar que toda vez que ele entrava no palco, já um ator idoso, né? Toda vez que ele entrava no palco para fazer uma peça de teatro, tinha um friozinho na barriga. Sentia um frio na barriga e isso é positivo, eu falava, né? Deixa eu colocar aqui. Ai. É mesmo porque se não passa a não sentir isso, você entra no automático. E o automático você faz automático. Exatamente, olha. Vocês ouviram?
Então, quem tem, mas como assim? Quando eu vou falar em público, quando eu vou gravar um vídeo, olha, eu fico nervosa. Que bom, que bom. Ó, quando você deixar de ficar nervosa, quando deixar de ter o friozinho na barriga, preste atenção. Pare, preste atenção que tem alguma coisa errada. Não é assim? Antes de começar a aula, eu estava sentindo friozinho na barriga. Eu falei, ainda bem, né? Não é? É claro que esse friozinho ele vai diminuindo, não é como muitas vezes na primeira vez que a gente faz, nas primeiras vezes, mas quando você não sentir mais o friozinho, toma cuidado. Então, a tristeza, gente, também, né? A tristeza, ela é neutra. Então, quando as coisas não dão certo, muitas vezes é aquele momento que a gente para e que a gente refaz algumas coisas que não estão legal. E quando a gente está num momento de euforia, a gente não enxerga. Então, o não também é muito positivo em determinados momentos, né? Olha, a Maria Pedrinha está dizendo, né? Que aí produzo insights. Eu não consigo ler muito bem na íntegra. Eu queria estar no computador, mas eu não consegui, gente. Desculpa. E no celular eu não tenho muita prática do Zoom, tá? Espera aí que eu vou ler para você. Por favor, isso, para a gente poder Vamos interagir. lá, então. A Maria falou o seguinte: embora o tema seja do nosso conhecimento, colocá-lo em discussão desperta insights. Está muito bom e eu já estou lamentando que terei que sair às 9 horas para uma mini mentoria da Carol Pietro. Vai ficar gravado, né? A falar nisso, a Carol vai estar com a gente. Na próxima semana, ela vai dar um aulão aí na quinta-feira, gente. Tá? Legal. Bacana também. Mas tá bom, Maria, o tema tá bom e vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Todos são gravados, né, Sandra? Todos. Olha, depois da tristeza vem repulsa. A repulsa. Como assim? A repulsa também está relacionado com traumas. Então, vocês imaginam, dão um exemplo da comida. Então, imagina a comida que vocês mais gostam. Ó, a comida que eu mais gosto é a comida japonesa. Eu amo. Se eu comprar o sushi, os sashimis aí, às vezes meu marido compra, porque é só eu que como aqui em casa, né? Ninguém gosta. E aí eu como no almoço, no café da tarde, na janta, no café da manhã. Eu amo. Agora, eu fico imaginando que é uma comida que ela é bem perecível, se estraga fácil, peixe e tal, né? Frutos do mar. Agora, imagina que eu coma um sushi estragado. Provavelmente eu vou parar no hospital também, né? Frutos do mar é assim, é muito perigoso. Quando eu fazia o tratamento da quimioterapia, o médico me orientava para não comer frutos do mar, porque eu já estava debilitada. Se acontecesse alguma coisa, a coisa ia ficar feia, né? Então, o que acontece? Tá? A gente comeu aquela comida que a gente ama, que fez mal. Olha, eu estou dando um exemplo de algo que a gente gosta muito, né? Tem um alimento que a gente gosta muito. Agora, tá, aí você se recupera, faz o tratamento, faz aquela lavagem estomacal, nada agradável, né? Então, toma um pouco de soro, vai para o hospital e tal. E aí, gente, imagina que quando vocês estão restabelecidos, está tudo bem, alguém te oferece aquela comida, mesmo que você ame. Você acabou de sair do hospital, de se recuperar, o que vai acontecer? Repulsa, nojo, né? Vai dar uma repulsa. É isso. É positivo, é negativo? Também é um equilíbrio. Olha só, eu estou dando um exemplo básico de um alimento. Por que a gente vai pensar e quanto tempo que a gente vai demorar para comer novamente esse alimento? Pode ser até que a vida toda não volte mais a comer. Pode ser que nunca mais. Agora, né?
aonde está esse equilíbrio? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Não quer dizer que aquele sushi estava estragado, mas será que todos os outros sushis que aparecer na minha frente vão estar estragados? Eu vou perder a oportunidade, né, de comer um sushi maravilhoso depois por conta da minha emoção, né, do meu sentimento. Olha que isso que você está falando aí se reflete muito na questão feminina, né? E eu digo na maioria, porque é a maioria da questão feminina, né? E se repete do dizer assim, repete aquela questão do eu nasci com o dedo podre, né? Eu não sei escolher. Todo homem é igual, todo não sei. E você deixa de viver situações, comer o sushi depois, porque o sushi anterior te fez mal. Exatamente. Né? Olha só, percebe que... E, por um outro lado, é claro, né? Então, assim, imagina que eu estou em São Paulo, né? Então, a gente sabe que bem na capital, no centro de São Paulo, violência, bem violento, né? Muito assalto e tal. Assim, imagina que eu sou uma pessoa distraída, tranquila, sempre estou com a boca aberta, né? O pessoal, às vezes no ônibus, eu pego ônibus, metrô, moça, várias vezes já vi, sua bolsa está aberta. Então, agora, faz tempo que eu não sou assaltada, já fui assaltada várias vezes, claro, né? Aí você tem que dizer assim, é para ver se alguém põe alguma coisa aí dentro. Eu já fui assaltada várias vezes. Mas aí é o que eu falo, né? Um exemplo de repulsa. Então, imagine que eu sou assaltada, alguém, né? Nesse dia não tem jeito, resolve me assaltar. E aí, assim, como já faz tempo que eu não sou assaltada, eu estou meio desleixada. Mas imagine que eu seja assaltada, e aí o que vai acontecer? Também esse sentimento vai me dar um alerta. Com certeza, pelo menos, eu vou ter um tempo que eu vou ter um cuidado único e especial com a minha bolsa. Porque eu não quero ficar sendo assaltado o tempo todo. Não é assim? Então, olha só, né? Essa é a questão positiva da repulsa também. Você passa a ser mais prevenida, né? Exatamente. Tudo e é um isso equilíbrio. É questão também de autocuidado. Também, é um autocuidado, né? E também eu não vou levar ao extremo. Aí também eu vou ficar... Se eu levar isso ao extremo, eu vou criar uma síndrome de perseguição. Eita, que cada vez está ficando mais complicado, Aide. Eu vou sair para a rua e vai ser horrível, né? Porque aí eu vou desconfiar até da minha sombra. Que qualquer passo em falso, qualquer pessoa pode ser alguém que queira me atacar, que vai me assaltar. Então, olha só, né? Então, a gente precisa... É importante ter esse equilíbrio. É claro, né? Nossa, que os terapeutas de elite procurem-nos, né? Procurem-nos para, né, se a gente chega numa situação dessas, para a gente se reequilibrar, né? Se ressignificar. E aí o outro sentimento é o medo. Esse medo que a gente falou um pouco já. Esse medo, ele é perigosíssimo, né? Também, principalmente no sentido do positivo. E se der certo? E se tudo que eu fizer der certo? Como que vai ser, né? Sabe, Ed, eu vou exemplificar aqui com uma questão que eu passei na minha vida, referente a isso, que sempre comigo foi assim, eu vou e faço, depois eu vejo o que eu vou dar conta lá na frente, né? Então, colocar um empecilho nunca foi... Eu nunca pus a montanha na minha frente, porque eu sempre achei que eu tenho que andar até a montanha. Tá? Então, ela nunca está na minha frente. Mas tem uma questão. Teve uma época que eu fui programadora musical de uma emissora, e a emissora estava em último lugar no Ibope há muitos anos. Graças a Deus, sei lá por insight, eu digo que é influência divina, né? Porque eu sempre digo, não é só a gente. A gente tem uma inteligência e algo que funciona muito dentro da gente. Quando a gente se abre para isso, a gente ganha com isso.
porque a minha vida, eu creio que em muitas partes foi facilitada por essa abertura, né? E aí eu comecei a trabalhar a partir do momento que eu assumi essa parte, um ano depois, a emissora ganhou o primeiro lugar no Ibope, mas estourado. Colocou todas as outras assim, o que eu estou falando para você é ter uma audiência de 82%, como era uma FM, a gente sabe que as FMs são por músicas, não é pelo Sim. apresentador, mas é pela programação musical. E foi 82% de audiência. No segundo ano, eu fiquei foi um ano de muito estresse, porque daí eu não queria baixar esse pico dos 82%. E eu tive que trabalhar em mim que as outras emissoras iriam rebolar, logicamente, para aumentar o Ibope, né? Então, você veja, eu trabalhei numa questão de estresse, daí por uns 4 anos que eu falei, não quero mais. Porque um ano foi o ano da raiva, da motivação, eu vou lá, eu consigo, tá e eu vou conseguindo matar a pau. identificar, isso aí. Né? Aí eu fui, eu fiz, daí o segundo ano, puxa vida, agora eu vou ter que manter. Então, quando apareceram os números do Ibope do segundo, terceiro ano, eu não vi como que as outras melhoraram. A minha leitura foi, o meu trabalho diminuiu. Né? Então, isso eu acho que vem bem de encontro com eu vou dar conta depois, vale a pena. A gente quer ter os clientes, a gente quer dar resultados, a gente quer fazer o melhor. Mas e quando esses clientes começarem a vir em enxurrada para nós? Nós vamos dar conta? Dá trabalho, né? Né? Nós vamos conseguir atender todos eles? Nós não vamos dizer, puxa, que preguiça, hoje eu não quero. Isso, exatamente. Né? Dá trabalho. Eu vou viver num estresse de dizer assim, eu tenho que cuidar de todos, eu tenho que fazer a minha missão. O tenho, para mim, tem um peso muito forte. Sim. Né? Então, isso também passa a vir dentro daquela crença que você falou. A raiva te coloca lá para frente. Mas aí daí, quando você está lá na frente, como é que você faz? Porque não tem mais ninguém na tua frente, né? É manter, né? Não é difícil chegar. Não é? Difícil é manter. Não, eu não acho até que difícil seja manter. Mas é que, tipo assim, você até diz, olha, eu vou dar um passo, eu vou andar uma quadra. Aí você andou uma quadra, e daí acabou. Aí você vai ter que construir as outras quadras para você continuar andando. Né? E quando você chega lá, né, na sua meta, chegou já, por isso que nós temos metas de curto, médio e longo prazo. Chegou já, partiu para outra. Ah, mas eu tenho 90 anos já, bora lá, né? Enquanto tiver vida, isso que move. Eu pergunto, né? Pergunto para os pacientes, perguntava sempre, o que te faz levantar da cama de manhã? Tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma motivação. Ah, mas eu não tenho. Tem muita gente que tá fraco, né? Não consegue identificar. E aí, realmente, é uma porcaria. O dia não anda. Já percebeu que quando a gente está motivado, a gente precisa de mais tempo? 24 horas é pouco. Eu estou precisando de 48, faz tempo já. Pessoal, depois do medo, a gente falou da raiva, da tristeza, da repulsa, do medo. O que vocês acham que está faltando? Qual é o sentimento que vocês acham que está faltando, hein? Vocês estão me ouvindo? Gente, só eu que respondo, vocês têm que responder também. Eu vou ficar traumatizada, vou precisar de um terapeuta. Aí, quem quer me atender? O que vocês acham que está faltando? Vamos lá. Oi, bom dia. Oi? Segurança. Segurança, mas ela está dentro da onde? De sentimento.
do não Sentimentos merecimento. básicos. Bom dia a todas, né? Bom dia, Flávia. Andréia, tudo bom? É, Andréia, perdão. Então, esse horário eu até estou no carro porque eu vim trazer uma paciente, esse horário eu nunca posso. Eu acho que uma crença que falta, Raide, quando a gente tem aquela crença de não merecimento, né? De que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não Isso, mereço. essa é a crença. Exatamente, mas dentro dos sentimentos, né, que nós estamos falando aqui, falamos da raiva, da tristeza, da repulsa e do medo. Qual você acha, André, o sentimento que tá faltando, que a gente ainda não falou? Repulsa, raiva, medo. Tá fácil, hein, gente? Olha só. Como limitante também? Não, é um sentimento bom. Nós estamos, ó, vou dar uma pista agora, vai matar, hein? Falta alegria, É de Aide. felicidade. Ô! Felicidade. Aí, ó, exatamente, é o que nós estamos em busca, não é assim? O tempo, o que todo mundo quer, gente? Faz uma, cada um está num canto do Brasil, né? Vamos fazer um teste. Querem fazer um teste? Quando acabar a aula, vocês saem para a rua e perguntam para as pessoas passarem diante de vocês o que elas querem, o que elas mais querem da vida. Não é? Com certeza elas vão ter dificuldade em responder. Não, assim, todo mundo. Sim, é o caminho, sim, mas o básico, todo mundo quer ser feliz. Ah, eu Quer quero ser ser feliz, feliz. é verdade. É Não é verdade. assim? Todo mundo quer ser feliz, gente. Agora, é claro, cada um vai ter um caminho. Aí depois você vai... mas sim, mas qual o caminho? Como que você vai conseguir ser feliz? Alguns vão falar, eu preciso... Quando eu tiver minha casa na praia, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver minha empresa, quando eu tiver uma empresa, quando me aposentar, né? Quando eu me aposentar, eu vou viver viajando, né? Quando eu comprar o meu trailer, né? eu vou viajar pelo mundo. Mas o destino final, né? O objetivo final é a felicidade, é a alegria, não é? É a alegria, né? O último sentimento aqui, os sentimentos básicos. Mas a alegria, gente, tem alguma coisa de negativo na alegria? A gente falou da raiva. Tem coisa positiva na raiva, tem coisa positiva na tristeza. E agora, e a alegria? Tem alguma coisa negativa na alegria? O que vocês acham? Ela pode ser perigosa? Vou responder pela minha área. Tá? O excesso de alegria, eu trabalho com dependentes químicos. O excesso de alegria gera euforia. Elas misturam um pouco essa... Porque, assim, no meu ver, tá? E é só a minha opinião, a felicidade é diferente da alegria. A felicidade é uma coisa mais amena, mais constante. A alegria, ela é momentânea. A felicidade pode gerar alegria, certo? Exatamente. Mas a alegria em demasiado... Olha, gostei, hein? Ó, tá por aí, é o caminho. A alegria em demasiado pode gerar euforia, exatamente. É o ponto negativo. O que acontece com muita euforia? Você não pensa com razão. Você não age... É uma emoção descontrolada. Olha só, hein? Todo mundo está ouvindo, né? Isso aí. Uma das coisas... Eu sou especialista em dependência química. Olha que maravilha. Ah, que legal! Olha só, isso mesmo. E, aliás, né, eu lembro, para atender esses pacientes dependentes químicos, eu tinha que me preparar, fazer um preparo especial, fazer uma imersão. Né? Eu ficava pelo menos uns 15 minutos aí me preparando, porque, olha, ligeiro, né? Pensamento rápido são pessoas extremamente amáveis, manipuladores, não é assim? E olha que se eu não tomasse cuidado, eles acabavam me atendendo. Eles tinham uma facilidade para inverter a posição, era uma coisa assim, não é? Maravilha, mas é uma área maravilhosa, uma área que dá para a gente ajudar muito como terapeuta transformacional, né? Então, trabalhar essas emoções. São emoções, exatamente, e aí por detrás disso
pegando esse gancho, né? Olha só, das compulsões, da dependência química, por detrás de tudo isso são as emoções que estão em desencontro, estão descontroladas. E na nossa vida, o nosso desafio é equilibrar todas elas. Nada é tudo ruim, como a gente acabou de ver. Eu acho uma coisa legal para a gente pensar. As emoções são neutras. Quando eu peço para as pessoas fazerem uma lista de pontos positivos e de pontos negativos, justamente é para mostrar isso. Não tem nada de errado. O que está de errado? Ah, meu Deus, olha só, coloquei 20 coisas negativas e coloquei 2 coisas positivas. Não tem nada de errado. O que está negativo precisa ser equilibrado, só isso. Exatamente. Não tem nada de errado. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós estamos no mesmo barco. Eu falei isso numa live na semana passada. Está todo mundo no mesmo barco. Não tem essa, né? Não tem... a gente... Podemos torcer para times diferentes, podemos torcer para ter preferências políticas diferentes, de lados opostos, mas está todo mundo no mesmo barco. Se o barco começar a afundar, todo mundo afunda. Eu não concordo. Posso discordar? No geral, pode, claro. Não, eu digo assim, de um modo geral, né? Se as coisas não importa, eu dei um exemplo aqui, claro, né? Das Não questões sabe por quê? polêmicas, mas... Eu vou só te falar como eu costumo colocar. Estamos todos no mesmo rio, né? Por exemplo, se todos nós buscamos a felicidade, ele seria o mar, que é onde desemboca o rio. Mas o barquinho, cada um que reme o seu. Entende? Porque eu posso saber exatamente o que eu desejo, como eu alcanço esse meu... O que é felicidade para mim é diferente do que é para você. Então, é assim, eu remo o meu barquinho. Porque como no ambiente de recuperação, a gente fala que a recuperação é individual, né? Sim. Então, eu costumo falar para elas, cada um assim, nós estamos no mesmo rio, rumo a estar em sobriedade um dia de cada vez. Porém, por ser individual, eu cuido da minha. Eu não posso cuidar da do outro. Eu levo a mensagem, eu ensino como terapeuta, aprendo muito mais, inclusive, mas eu não posso fazer por elas. A recuperação é de cada um. Sim, não, eu digo de um modo geral, não concordo. De um modo geral, no sistema coletivo, de sociedade, né? É assim. Então, por exemplo, vamos falar sobre a natureza, né? O desmatamento do planeta. É claro que se a gente não cuidar do nosso ecossistema, todos nós, né? Se ficar escasso, se o oxigênio, por exemplo, ficar escasso, todos nós vamos pagar um preço alto. Sim, mas aí você concorda que nem todos fazem pela natureza o mesmo, por exemplo, você? Exato. Então, aí é que tá, né? De repente pode ser o nosso trabalho de formiguinha aí, né? Vocês conhecem a história, né? Tem uma alegoria do incêndio na floresta, acho que todo mundo já ouviu daqui, né? Já. Do incêndio na floresta, que a borboletinha estava indo lá, aos pouquinhos ela estava jogando uma asinha dela naquela floresta e, né, o leão olha para ela e pergunta, mas o que vai adiantar? Por que você está fazendo isso? Você é uma borboleta. E aí, aquela questão que eu estou fazendo a minha parte, não sei o que vai adiantar. Exato. Mas a gente pode, né? Nós somos muitos. Se cada um de nós tiver a disposição de fazer a nossa parte, a luz, ela ilumina muito mais. Um fósforo num quarto escuro, ele ilumina. A luz é muito mais forte do que a escuridão. Verdade. Não é assim? Olha, nós estamos em 9, já deu 1 hora, né? Nós estamos quase encerrando. Eu vou falar só aqui sobre os sentimentos, né? A gente acabou de falar da alegria. Os sentimentos, eles geram ação. Lembra da equação? Crença, pensamento, sentimento, ação e resultado. Mas como assim, né?
por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente não vai conseguir falar muito mais, porque a gente está quase terminando. Então, por exemplo, a raiva, qual a ação que ela pode gerar? Eu coloquei um exemplo aqui. A raiva, quando nós estamos, de um ponto de vista negativo, quando nós estamos com muita raiva, pode gerar uma discussão, certo? Certo, André? Não é assim? Certo. Né? Pode gerar uma discussão. Essa é a ação que esse sentimento pode gerar. A tristeza, quando nós estamos muito tristes, nós podemos nos isolar, ter a tendência de se isolar, é uma ação. Eu vou ficar no meu cantinho, não quero falar com ninguém, não é? Eu estou me isolando, e se eu estou me isolando, eu não estou vivendo. Estou deixando de aproveitar oportunidades. O nojo e a repulsa, o que pode provocar? O que a gente falou? A gente pode adiar decisões. Agora não, né? Eu dei o exemplo da comida, então vão me oferecer a mesma comida que me fez mal, e eu gosto muito desse alimento. Eu vou falar, não quero. Talvez, como a Sandra mesma disse, eu nunca mais vou comer esse alimento. Eu vou deixar de ter esse prazer por conta desse sentimento de nojo, de repulsa que ficou lá. O medo, o que acontece com ele? Qual é a ação que pode provocar esse sentimento? De não correr riscos. É paralisante, né? Isso, é isso aí, André. Exatamente, né? Pode paralisar. A alegria, eu coloquei um exemplo positivo, né? Mas também a gente já falou que a alegria em demasia pode gerar muita euforia, que é prejudicial. André, bem colocado aqui. A alegria, ela pode gerar autoconfiança. Isso aí, né? Opa, foi bem, foi legal. Então, e os resultados? Os resultados. A raiva, então vamos lá, né? Os exemplos que eu dei. A raiva pode gerar uma discussão, que pode gerar estresse. Esse resultado. Estou estressada, foi horrível meu dia, eu discuti no trabalho e no trânsito, né? Ó, a Andrea está aí no trânsito, discuti, me fecharam, aquele motoqueiro horrível. Aquele motoqueiro quebrou o espelho do meu carro e tal, foi horrível, o dia foi terrível. E aquele estresse que afeta tudo. Olha o resultado, né, de tudo isso. A tristeza pode causar esse isolamento, e aí esse isolamento, o resultado de tudo isso é a falta de motivação. Não tenho depressão, vontade de falar com a ninguém. tristeza. E a tristeza, ela fora do controle, ela leva à depressão mesmo. Depressão. Percebe? Olha o caminho. Tristeza, isolamento, falta de motivação, vai. Eu perco a motivação pelas coisas que eu gosto de fazer, de trabalho, perde tudo. E aí chega o momento da depressão, se eu não cuidar. Então, é bom cuidar antes que chegue aí, né? Quando a gente percebe isso, essa falta de motivação, bora buscar ajuda, correndo. Nojo, repulsa, também, é o que a gente falou, adiar decisões, né? Não, agora não quero. E esse adiamento de decisões, com o tempo, o resultado disso pode provocar frustração. Não é assim? Vai provocando frustração. Ou seja, só como está encadeado. É tudo muito maior do que aquilo não é? que a gente pensa. Encadeado. Porque quando a gente passa a ver tudo como emocional, tem umas divisões e subdivisões aí, uma interpretação de que a gente não tem tudo isso. Para nós existia amor, ódio, raiva, medo. Sim. Procrastinação é uma palavra que eu passei a ouvir de 2014 para cá, mais ou menos. Olha só. Era uma palavra que não era usada, né? E a procrastinação é para determinar um sentimento de paralisação, ou seja, de medo, né? Então, a procrastinação é a subdivisão de... Olha quanta coisa, gente, né? Como diz, né? É bíblico, né? Como já dizia Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Ai, não sei, estou achando que estou com medo, porque é muita informação. Eu penso, a procrastinação, ela vem também de um pouco da falta de motivação, que ela já falou antes, né? Mas
a procrastinação é adiar, né? Então, eu ia falar, agora fugiu, gente. Do medo também, Desculpa, né? fugiu. Não é, Do medo, Andréia? isso. Do medo, da insegurança. Eu coloquei aqui, né? Do medo de não correr riscos, frustração, aí também entra dentro dessa categoria a procrastinação, insegurança. Isso. Olha, eu tenho uma definição para procrastinação, que também começa com P, que é preguiça. Preguiça. Isso. Né? Dá trabalho que eu falo, né? O medo de dar certo. Entra também, né? Também, é o medo de dar certo certo e o medo de, depois eu vou ter mais trabalho ainda, então para que eu vou fazer? E é real, hein? Se vocês não querem ter muito trabalho, então vamos manter onde está. Fica onde está, né? Alegria, autoconfiança, né? E aí, a gente já falou do ponto negativo da alegria, no ponto positivo, a autoconfiança, que traz a autoconfiança à realização. E aí, o que o Romani também fala, né? Quando chegam os resultados, eles se autoalimentam, tanto negativo quanto positivo. Se nós temos um resultado positivo, ele vai se autoalimentando e nós vamos, né? O incentivo vai ser maior para nós repetirmos essas ações. Quando nós temos um resultado negativo, nós temos que tomar um cuidado único e também a gente tem a tendência a se esquivar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, assim, essa é a ideia central para a gente pensar. Tudo começa através do que a gente acredita. Tem jeito? Tem. Dá para ressignificar? Dá. Vamos buscar ajuda, né? Porque, né, a gente não consegue sozinhos. Vamos buscar ajuda. Eu gosto muito do Ho Oponopono. Eu li um livro no mês passado, que falava sobre a história do Ho Oponopono, chama O Limite Zero. Eu tenho. Essa questão, não é? Muito legal. De limpar as nossas memórias, né? As nossas memórias, essa limpeza de memórias, quando a gente fala, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo, para nós mesmos, nós estamos fazendo esse trabalho gradativo, né? De limpeza das nossas memórias negativas. Ajuda muito, além da terapia. E eu Isso estou é lendo maravilhoso. agora A Matilde Segredo da vai Mente conversar Milionária. sobre o Ho Oponopono conosco numa próxima oportunidade. Eu Ah, tenho uma vai ser experiência maravilhoso. maravilhosa que eu quero um dia passar para vocês com o Ho Oponopono, e existe uma coisa do seguinte, que é aquele consciente coletivo, que também é o consciente das crenças coletivas. Quando você pratica o Ho Oponopono, ele funciona de uma forma que a crença que é quebrada em você é quebrada em muitas pessoas da nossa Muitas gerações. No mesmo instante. E não é, claro, em gerações que a gente diz por causa que foi quebrado no nosso DNA aquilo. Mas do consciente coletivo, Ed, a gente vai fazendo com que isso vá se desintegrando, essas crenças, tanto é que o que colocou em prática, não o criador, mas o que colocou em prática o Ho Oponopono, Dr. Hyuli, ele né? trabalhava limpando nele a agressividade dos presidiários, não é? Sim. E isso ele foi dava no hospital resultado. psiquiátrico. Ele curou Então, a internos. partir da gente, se a gente limpa essa crença em nós, ela se dissolve do E um coletivo. detalhe, né? Um detalhe, André também leu o livro, não é essa? Um detalhe, gente, incrível, que ele não teve contato com nenhum paciente da clínica psiquiátrica. Ele não teve contato direto. Ele ia no horário de trabalho dele, não é assim, André? No horário de trabalho dele, ele chegava no horário na clínica e ele se trancava no escritório e fazendo Ho Oponopono. E aí ele pegava as fichas, né? Ele pegou as fichas de todos os internos e ele fazia o Ho Oponopono, ele lia, né, qual era o diagnóstico, o que cada um tinha, ele fazia o Ho Oponopono para cada interno através dele. Através dele. Muito legal, né? Aí a gente já vai para a energia quântica também, essas coisas assim, porque é assim que funciona o Reiki também. O Reiki à distância funciona assim como funciona qualquer oração, qualquer intenção que você fizer, porque aquilo vai formando uma malha, né?
que vai sendo direcionada para aquele local. É muito bacana isso. O livro que eu estou Não, lendo agora, gente, se vocês puderem, vou deixar aqui, estou ouvindo o audiobook, é O Segredo da Mente Milionária. Se alguém já, né, leu, é muito legal. Também estou tendo vários insights Você tem PDF dele? nesse livro. Tem o áudio, se vocês gostam de ouvir Ah, no eu carro, né, por gostaria. exemplo, eu vou te mandar, vou postar no grupo. Tá. Porque Eu está gostaria. relacionado, tem essa relação com o Ho'oponopono também, da limpeza das memórias, porque muitas dos nossos pensamentos, das nossas crenças em relação ao dinheiro, à questão financeira, está É intimamente limitante. ligado com o que nós aprendemos com os nossos, é o que eu falei da crença também. O que a minha mãe pensa sobre a questão financeira, sobre dinheiro, o que o meu pai pensava, ou o responsável que eu convivia, né? Qual é a ideia que me foi, né, que me foi implantado dentro da minha crença para eu agir dessa forma? Isso é uma coisa que eu não pensava sobre isso. Olha que interessante, me deu uns insights, né? Puxa, é verdade. Então é um exercício, eu vou postar para vocês, se vocês puderem ouvir, eu acho que ajuda demais para a gente pensar, tem muita coisa legal para a gente pensar sobre as nossas crenças em relação a isso, voltar para o nosso passado, para a nossa infância, né? O que dentro de casa, a minha mãe, o meu pai, o responsável, meu avô, as pessoas que eu me identificava, o que elas pensavam sobre dinheiro, o que era ganhar dinheiro para elas. Ah, dinheiro é um sacrifício, olha, dinheiro é tão difícil ganhar esse dinheiro, dinheiro é muito suado, é muito difícil. Ah, outras ideias, ah, quem é rico é desonesto, quem é rico não está nem aí para o pobre, né? Então, assim, olha só, é tão pernicioso porque você pode crescer com essa crença limitante dentro de você e falar, ah, não, se eu for rico, se eu me tornar rico, eu vou ser desonesto. Olha só, né? É muito sutil, mas a gente pode fazer esse trabalho, né, junto com o Ho'oponopono, com a terapia. Então, nós temos ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar. E aí a gente está encerrando, não vai dar para falar tudo, mas aí a gente já entraria, depois de tudo isso, pensar nas nossas metas, nas áreas da vida. Aí a Sandra vai colocar. Sobre as áreas da vida, tem no canal, né? Quem quiser, quem tiver um tempinho, pode acessar o meu canal lá, que eu estou falando das áreas da vida. Então, tem área emocional, físico, espiritual, financeiro, intelectual, afetivo, familiar, profissional, social. E em cada área dessa, para a gente começar a estabelecer essas metas, a gente pode pensar o que está legal, o que tem de positivo no meu emocional, no físico, no espiritual, o que tem de negativo, aí bem pessoal para cada um de nós, né? A gente refletir sobre isso. Depois que a gente identificar, aí nós vamos estabelecer essas metas. Então, primeira coisa, identificar o que eu quero para cada área. Vamos colocar agora os slides, você que sabe, Aide. Posso eu não colocar? sei, é 9h30. Para mim não tem problema. Como é que as meninas estão aí? Pode ser? Como é que você está, Aide, principalmente, né? Eu tenho que, daqui a pouquinho eu preciso encerrar mesmo. Tem uns 10 minutinhos. Então, tá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Aí de seu canal, você fala no YouTube? No YouTube. Põe, por favor, o endereço no grupo também. Vou passar para vocês, tá bem legal. A gente fez até live. Não sei quem assistiu, tem as meninas assistiram aqui. A gente fez live, fiz uma live na terça-feira no YouTube. Então, eu live, eu só consigo assistir as gravações, gente. Hoje, assim, Deus me presenteou de estar aqui, podendo assistir. Muito bom. É uma benção mesmo, porque era para eu estar na clínica, mas eu estou esperando aqui. Vamos trocar figurinha, porque eu estou gosto no da carro, área. né? Eu gosto dessa área, Tá? hein? Eu sou suspeito, dependência química eu gosto. Aí, sabe o que podemos fazer? É marcar, então, a parte 2, né? A continuação desta aula. Boa. Nós podemos marcar ela para a próxima semana, num dia que não seja quinta. Tá. Né? Aí eu vejo, pode ser quarta-feira, de repente. Tudo bem para todo mundo?
quarta-feira, às 8 horas, já deixamos, então, pré-agendados para continuação. Ainda. É legal, depois Ok? a gente entra nas áreas da vida. Tá. Nádia, eu vou te chamar no PV lá para a gente fazer uma live juntas de dependência química. Oba! Vai ser uau, né? Só que tem que ser show de bola, de hein? noite. Gostei. Tem que ser não, de noite. Tranquilo, gostei. Tá bom? Legal. Eu gosto dessa área. Eu me afastei um pouquinho dessa área depois do tratamento oncológico, mas eu gosto, sim. Opa, tem especialização, tem uma historinha aí com a dependência química. Eu tenho a vivência. Oh, muito bom, muito bom. Então fica assim, Sandra. Gratidão. Gratidão a você, maravilha, maravilha. Tudo bem, meninas? Mais. Então, ficamos combinadas. Na próxima quarta-feira, então, já coloquei na agenda aqui, 8 horas da manhã, a gente conta com vocês para a gente ir para a segunda parte, né? Aí a gente fala sobre as áreas, né? Entra bonitinho em cada área. E vai ser bem legal, porque daí na quarta nós vamos ficar aquecidas com a segunda parte, vamos já pensar para determinar as metas, e na quinta-feira nós temos a aula com a Carol, que é para fazer o marketing disso que a gente já vai. Então, vai estar bem conectada a coisa aí. Não tem jeito, né, Sandra? Ou vai ou vai. Rachar não racha mais. Não tem mais jeito. Tá bom. Meninas, vamos encerrar por aqui, então. Eu agradeço a todos vocês. Aide, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pode dar o encerramento. Obrigada, Sandra. Obrigada, Andréia.